Olá, sejam bem-vindos ao canal Iluminação como ferramenta de projeto, a nossa sala de aula online. Eu sou a professora Natasha Lescoves, arquiteta, mestra e light designer. E na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre eficiência luminosa, tá? Assunto esse que se encaixa ainda dentro da fase número 1, tá? Então, dentro do nosso percurso, vejam, nós estamos ainda aqui, porém, nós já fizemos aí um pouquinho de caminhada, certo? Bom, esse assunto é muito interessante porque nos auxilia em alguns momentos dentro do nosso projeto para que a gente possa mostrar para o nosso cliente, tá? Qual foram as escolhas que nós tivemos que fazer no decorrer deste processo aí de elaboração de um projeto de iluminação. Porque muitas vezes o cliente ele só vê a escolha final da luminária ou da fonte de luz que a gente está colocando, né, o que nós escolhemos para o projeto. Mas ele precisa muitas vezes entender esse processo, por que que a gente optou por uma fonte de luz ou por outra fonte de luz, ou por esta luminária ao invés desta luminária, tá? Então vamos lá. Então, eficiência luminosa, ela se encaixa aqui dentro deste conteúdo que nós estamos trabalhando já em algumas aulas, né? Características técnicas, conceitos e grandeza. Então vamos lá, vamos entender o que é a eficiência luminosa, tá? Ela é calculada pela divisão entre o fluxo luminoso, tá? E a potência da lâmpada. Então, essas informações nós já vimos em outra aula. A gente já sabe o que é fluxo luminoso, também conhecido por lumes, e nós dividimos, então, esse fluxo luminoso pela potência da lâmpada, ou seja, pelo que ela consome. Aí a gente começa a ter, né, um resultado final onde a gente pode comparar esse rendimento luminoso. Se o que ela está me dando de fluxo luminoso, né, o quanto ela precisa consumir, tá? E aí eu trouxe aqui, para que a gente possa fazer uma análise, tá? Um pouquinho mais voltando ali para o passado. Vamos fazer uma retrospectiva, vamos entender por que que as incandescentes saíram de mercado, né? Qual era o comparativo que a gente tinha quando nós trabalhávamos muito com fluorescentes compactas, as econômicas, que a gente normalmente chama, né, ou as eletrônicas, né, mas que são, na verdade, fluorescentes compactas, tá? Por conta da tecnologia delas ali envolvida. Então, a gente vai ver rapidamente por que essa diferença, tá? E depois a gente vai ver aí tecnologias de LED e fazer essa correlação, né? Essa divisão entre o fluxo luminoso e a sua potência, ok? Esse resultado, ele tem que ser próximo de 100 ou passar de 100. Isso significa que a lâmpada ela é eficiente, ou seja, ela está consumindo menos energia e está conseguindo dar para nós, nos apresentar um fluxo luminoso grande, né? Um pacote de luz grande para que a gente possa trabalhar dentro dos nossos projetos, né? Então vamos lá. Então, antigamente a gente tinha as incandescentes e lá no fornecedor, no catálogo do fornecedor, dentro daquela tabela que a gente vem olhando e conhecendo coluna por coluna, a gente ia na família das incandescentes e olhava lá, por exemplo, uma lâmpada incandescente de 40 watts. Quantos lumens ela me dava, né? Qual era o seu fluxo luminoso? Então, o fornecedor me dava essa informação. Então, eu pegava o fluxo luminoso, que no caso era 516 lumens, tá? Dividia pela potência, que era o que ela consumia de energia para me dar esse fluxo luminoso. E aí o meu resultado era 12,9 lumens por fase, tá? Ou seja, um número muito baixo. Se a gente tem que ter, né, um resultado próximo de 100 ou passar de 100 para que ele seja, né, que ela tenha uma boa eficiência, um bom retorno, tá, de fluxo luminoso, então, na verdade, a incandescente, ela deixava muito a desejar, ok? Quando entrou as fluorescentes compactas, aqui para nós, em especial ali depois de 2000 em diante, até por conta do apagão que o Brasil teve, né, ali em 2001 em diante, nós começávamos então, nós começamos o quê? A fazer a substituição desta família por esta família de lâmpada, ok? Ok. Então, quando a gente começava, um dos fatores que nos ajudavam a argumentar essa substituição era justamente isso, né? Essa eficiência luminosa das fluorescentes compactas. Então, a gente pegava, por exemplo,
uma lâmpada lá no catálogo do fornecedor de 15 watts e ia olhar o quanto de lumens, né, quanto de fluxo luminoso ela me proporcionava. Ou seja, uma lâmpada de 15 watts, o fornecedor me dizia que ela me dava 970 lumens. Então, fazendo essa divisão de lumens por watts, o meu resultado ia para 64,66, tá? Então, veja, quando eu comparo com a incandescente, olha o pulo de rendimento luminoso, né, de eficiência luminosa, tá? Por quê? Porque para atingir esse fluxo luminoso, que era bem maior que este, quando eu comparo fluxo luminoso com fluxo luminoso, eu ainda tinha que eu gastava menos energia, 15 watts, para ter tudo isso de fluxo luminoso, contra os 40 watts que me davam muito menos, tá? Por isso que nós começamos de forma imediata a fazer essa substituição, nós estávamos, né, tendo essa necessidade, essa urgência de diminuir o consumo dessa energia, certo? Então, aqui a gente fez uma retrospectiva, então a gente saiu de um 12,9 para entrar ali para 64,66, né? Isso varia muito conforme cada fornecedor. Eu dei como exemplo, né, essas informações reais aqui, tá? Para a gente analisar, então, agora a tecnologia LED, né? Então, dentro do que a gente tem aqui, por exemplo, né, daquela tabela em que a gente está conhecendo ela e vendo coluna por coluna, tá? A gente tem uma situação aqui, por exemplo, ó, uma lâmpada que consome 9,5 watts e que me dá um fluxo luminoso de 1018, ou seja, para dar essa quantidade de luz, ela consome só 9,5 watts. Então, a gente faz essa divisão do fluxo luminoso, que é o lumens, pelo que ela consome, né, que é a potência, e vejam que agora o resultado é 107,15 lumens por watts. Ou seja, o LED, sim, é a melhor opção que nós temos. Então, nós atualmente não podemos voltar para trás. A gente tem que pensar na tecnologia que já está muito bem consolidada, vamos dizer assim, e que a cada dia tem tido melhoras significativas, ok? Bom, analisando então essa tabela, né, a título de curiosidade de uma lâmpada de LED de característica de bulbo, né, uma lâmpada simples, né, que faz lembrar muito a incandescente, na verdade, tá? O seu formato. E aí eu trago essa outra tabela, porque nós já vimos também em outra situação, essas mesmas família de lâmpadas aqui com características retro ou vintage, né? Então, aqui eu trago como exemplo ó, uma lâmpada de 5,5 watts de consumo, ela me dá um fluxo luminoso de 506, 560. Então, às vezes a gente fala, ah, ela não está dando muito, né? Mas quando a gente faz a continha, para ver a eficiência luminosa dela, tá? Pelo que ela consome e o que ela está me dando de fluxo luminoso, a gente vê que mesmo assim ela é uma excelente lâmpada, né? Ela não é uma lâmpada para iluminar uma área grande, né? Eu precisaria de várias lâmpadas dessa para poder iluminar um determinado tamanho de ambiente. Mas quando eu olho de forma isolada para essas informações, então eu vejo que sim, ela é uma boa opção para os nossos projetos. Mas daí depende da proposta, né? Às vezes o meu projeto não cabe esse tipo de leitura de lâmpada, não é este o modelo, não é essas características que eu quero. Então aí a gente vai fazendo as escolhas, né, para o projeto, tá bom? O que nós estamos vendo hoje é essa questão de eficiência luminosa. Então a gente nada mais é do que a divisão do que ela me dá de claridade, de fluxo luminoso, dividindo pelo que ela consome, ok? Certo. A gente viu até então exemplos de fontes de luz, de lâmpadas, né? E aí a gente para, mas e a luminária? Eu posso também pensar desta forma? Posso pensar também desta forma, tá? Então vamos lá. As lâmpadas e luminárias se diferenciam não só pelos diferentes fluxos luminosos, tá? Que irradiam, mas também pelas diferentes potências que consomem. Então vejam só, a gente tem, na verdade, eu trago aqui a página de um fornecedor nacional nosso, tá? Que nos oferece esta luminária que já vem completinha, integrada, tá? Já é com tecnologia de LED e ele me dá todas essas opções, né? E ainda me dá muito mais se eu fosse correr aqui a barra de rolagem, né?
ele me dá, então, de determinados tamanhos e potências, e, consequentemente, aqui, estas informações são essas informações que a gente tem. Então, a gente tem a referência do produto, né? Então, a gente tem várias referências de produto, a gente tem as potências, e daí a gente vai tendo diversos tipos de potência, então ele faz de luminárias pequenas, médias, e assim vai chegando até uma determinada potência. Ele me oferece nesta coluna aqui a temperatura de cor, tá? Depois o fluxo luminoso, que é um dos itens que a gente precisa saber, certo? E ele me dá a tensão aqui. Então, para a gente ver se as luminárias, por serem agora completinhas, integradas, né? Quando eu faço a ligação, ela já acende, não preciso ficar colocando lâmpada, fonte de luz, ela já vem completa. Então, eu preciso ver, né, o fluxo luminoso desta luminária e dividir pela potência dela. Então, eu peguei esta daqui em especial, tá? Para que a gente pudesse apenas, eu não fiz a conta, né? A gente até pode fazer a conta agora, eu faço pela calculadora rapidinho aqui. Deveria ter deixado a conta, mas acabei não deixando. Então, vamos lá. A gente tem aqui 1.245, tá? Fluxo luminoso, que divide por 12. Vamos ver quanto que tá. Deu aqui 103,75, ok? Ou seja, é uma luminária eficiente, tá? O conjunto dela, né? E que soma-se, né? O fluxo luminoso que ela consegue nos dar ao que ela consome, tá? Para dar um resultado de 103, é uma luminária eficiente, sim. Então, seria uma boa escolha dentro do nosso projeto, tá? Aí a gente começa a ver que existiriam, né, a mesma potência com variação de fluxo luminoso, tá? Aí o que pode estar aqui influenciando? É a temperatura de cor, que também existe uma diferença, né? Uma luz mais amarela para uma luz aqui 4.000 kelvins mais morna, tá? Mas daí a gente vai tendo que analisar outros fatores, né? Hoje a aula foi apenas sobre eficiência luminosa, tá? Que é o fluxo luminoso que divide pela potência, ok? E aí, fechando aqui a linha de raciocínio, né? Para poder comprá-las, é necessário saber quantos lumes são gerados por watts consumidos. Então, em resumo, é isso, ok? Espero ter contribuído, na verdade, tá? Se tiverem alguma dúvidas, pode escrever ali nos comentários. Eu desde já agradeço a atenção de vocês e espero vê-los na próxima aula. Um abraço.